Pessoal, então vamos lá dar início à nossa 12ª aula. Então hoje nós estamos exatamente na metade do curso, tá? Na metade. Vão ser 23 ou 24 aulas. Hoje é metade, tá bom? Bom, hoje nós vamos fazer uma aula um pouco mais light, entendeu? Bom, nós vamos fazer 2 ou 3 peças mais simples. Eu gostaria que vocês ficassem mais à vontade para traçar, entendeu? Por isso que eu vou simplificar, tá? Para vocês terem menos pontos para pensar, né? A ideia é essa mesmo, tá? E eu vou ver aqui o tempo. De acordo com o tempo que nós fizermos, 2 ou 3 peças, eu gostaria no final da aula, nos últimos 15 minutos, eu gostaria de começar a fazer uma introdução com vocês. Muita gente já tem mais familiaridade com isso, mas é algo que eu queria começar dessa forma. Eu vou fazer aqui na lousa, eu vou indicar para vocês, eu vou começar a passar para vocês os principais materiais que a gente usa em caldeiraria, tá? Os principais elementos estruturais. Por que eu quero falar isso? Que a gente tem que começar a falar esses nomes, vocês, né? Falar esses nomes bem técnicos, entendeu? Tá? Eu vou falar os nomes, nós vamos colocar aqui, muita gente já conhece alguns nomes, mas a forma da gente se expressar tecnicamente, nós vamos passar a ser dessa forma. Vocês não vão anotar nada nesse momento que eu tiver. Eu vou, cada item que eu colocar aqui, eu vou escrever o que é o item. Então lá na videoaula vocês vão ter tudo isso escrito, né? Não se preocupem em anotar nada. Se preocupem só em prestar atenção e a forma, como é que vocês vão falar isso, né? Muitos de vocês já falam isso. Você vai ver que é só uma linguagem técnica mesmo que a gente quer expor, tá bom? Então é o seguinte, nesse começo da aula, vocês vão ver que das peças que vocês fizeram, essas peças parecem simples, porém, tem tudo aqui, são peças que têm menos itens que vocês exercitaram, mas tem praticamente todos os itens, tá bom? Então, ó, vamos começar por esta peça. Simples, né? Mas aí, ó, essa peça vai estar nessa posição, tá bom? Uma peça simples, né? Das que nós já exercitamos juntos, tá? Mas é isso que eu quero mesmo. Para vocês, em função da simplicidade, que eu acho que é simples, né? Eu quero que vocês, agora, a partir desse momento, comecem a analisar a que ponto que vocês estão. Ó, essas peças simples, para mim, já comecei, né? Já está numa linguagem que eu já estou praticamente entendido, tá bom? Bom, ó, essa peça, a vista em planta é essa, eu sempre vou falar isso, né, para a gente exercitar, vista em elevação, tá? E a vista lateral. Ó, só uma observação, só para ficar dentro daquela visão que eu falo, a visão proporcional, a visão espacial das coisas, né? Então, ó, essa peça tem um chanfro aqui, tá certo? Ó, o final desse chanfro, ele coincide com a linha de centro do furo, tá? E aqui, ó, pode coincidir com a linha de centro dessa peça. Tem uma olhada aí, talvez está um pouquinho para cá, mas eu quero que essa linha de centro, ela seja o centro dessa largura, só para vocês começarem a ter essa ideia, né? E é o final disso aqui, ó, tá? E o centro desse furo é exatamente na linha de centro do rebaixo, tá? Então, por que eu fiz? Tem algumas linhas que vão coincidirem. Então, a ideia é essa mesmo. É você ter essa visão daquilo que você tem que mostrar e daquilo que já está implícito na vista, tá bom? Então, ó, podem começar. Eu vou fazer aqui daquela mesma forma, vou ficar segurando a peça numa determinada posição aqui, ó, que talvez seja até melhor, mas não vou conseguir segurar o tempo inteiro. Então, nesse momento, eu vou fazendo aqui a perspectiva da peça
e vocês vão acompanhando, tá bom? Não, fazer muita linha para não. Tá? Eu vou dar uma passada, vocês podem ir fazendo, não se preocupem que eu estou passando, tá bom? É mais para mim ir enxergando em que ponto que vocês estão. Sem preocupação, começou, não começou, tá pensando ainda, tá bom? É só para que a gente... O momento em que eu vou fazer a primeira vista, né? Para que vocês estejam mais ou menos todos mais ou menos na mesma posição, tá bom? Então, ó, a peça está aqui, se vocês quiserem, quer usar aquele método, quer que passe a peça, quer que deixe ela com vocês aí, eu vou tirar ela da mesa, que ela vai ficar aqui, é que aqui na mesa todos estão enxergando, às vezes vai na mesa de alguém, tá? Acaba atrapalhando um pouco, né? Às vezes, na intenção de ajudar, acaba atrapalhando. Ó, vou virar só para vocês olharem, ó. Essa aqui é a vista em planta da peça, tá? Tá? Não, furo é... a pergunta que o Roger fez. O furo é passante paralelo, tá? É um furo passante paralelo. Não é escariado nenhum dos lados, tá bom? E é importante, né? Apesar da gente, às vezes, complicar um pouquinho mais, simplificar um pouquinho mais, é exatamente para isso, aquilo que eu falei para vocês, né? Vocês que vão fazer a avaliação de vocês. Então, o importante é esse entendimento, tá bom? A gente sabe que cada um tem uma dificuldade, já está claro isso, né? Mas, aquilo que eu falei para vocês, as dificuldades vão vir e a gente vai, na medida do possível, tentando esclarecer ao máximo para que vocês acompanhem esse curso, tá bom? A gente sabe que em todos os cursos, um acompanha com um pouquinho mais de entendimento, outros menos, né? Por isso que tem médicos melhores, médicos médios, é normal. Todos os cursos é isso mesmo, tá? As pessoas não são iguais. É por isso que a gente está nesse time e para ter essa visão de entendimento, tá bom? Vamos fazer essa vista, né? Quem não terminou,
Pega por aqui e aí encare a dificuldade que vocês encontraram, né? Tá bom? Então, como que nós começaríamos, ó? A vista em planta, ó. Vista em planta, a primeira face que você vê, essa face do ressalto e a face do rebaixo, tá certo? Então, ó, tá aqui, né? Então, a vista em planta, ó, tá? E você tem a face do rebaixo, tá? Fazer até um pouquinho, ó, face do rebaixo, certo? Aí, o que nós vamos ter, né? Nessa linha de centro que eu falei, nós vamos ter um rebaixo lá embaixo, né? E nós vamos ter a projeção do furo, tá? E nós teríamos uma linha de centro. Só que nós temos que mostrar esse pontilhado aqui, ó, que é o pontilhado lá de baixo, que coincide com a linha de centro, tá? Vista em elevação. Como é que nós começamos, ó? Esse ponto e esse ponto é a referência, certo? O rebaixo, nós falamos que está nessa projeção, certo? Então, o que nós fazemos? Fazemos isso aqui, ó. O que nós enxergamos? Enxergamos primeiro essa face, certo? Aí enxergamos esse ressalto aqui, né? Esse que vem aqui, tá? É isso aqui. Aí a gente vem aqui, até onde? Até nessa face, né? E aqui fazemos isso, tá certo? Onde que está a projeção do furo na elevação, né? Está exatamente nesse ponto. Então, fazemos uma linha de seta assim, tá? E projetamos o furo para cima. Onde que ele está? Está nessa linha que nós falamos, né? Ó. Tá? Então, o furo está aqui. Tá bom? Então, quando você faz a vista em planta, você consegue enxergar tudo que você precisa ver. A elevação é a projeção daquilo do que você já pensou para fazer a vista em planta, né? E a vista lateral, mesma coisa, né? Não temos que rebater. Essa largura aqui é a largura da vista lateral, no meu caso. Então tá aqui, certo? O que você está enxergando, ó? Você está enxergando essa face, ó. Esta face, tá certo? E ó, você enxerga aqui um rebaixo, que é a projeção da parte inclinada, ó. Que é isso aqui, ó. Tá certo? E aí, tem esse rebaixo atrás, não tem, ó? E aí, a linha de centro do furo coincide com o rebaixo. Só que aí nós temos que mostrar a projeção do furo, ó. Ó. Tá? Tá? Então, olha lá, ó. Então, a vista em elevação, ó. Certo? Então, coincide com esse ponto, ó. O furo coincide com esse ponto e o furo coincide com esse rebaixo. Tá? Quando você faz a projeção, é só rebater os pontos, ó, para você enxergar a vista. Por que eu estou falando sempre em rebater os pontos? Isso é exatamente para você exercitar essa vista em projeção, entendeu? Tá? Ó, eu fiz essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, se eu for fazer o rebaixo aqui, ó. Tá? Tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Eu quero que vocês tenham essa visão, né? Que nós sempre falamos, né? De linha de centro, de linha de contorno e de linha tracejada. Por isso que nós estamos batendo sempre em cima disso, tá bom? Porque os desenhos, todo desenho na fábrica, você vai encontrar essa dificuldade de enxergar a peça. Enxergar a peça pronta, né? Certo? Que a partir desse desenho, às vezes só tem as vistas, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Vocês começam a enxergar essa peça. Tem que enxergar a peça pronta. Às vezes que eu falei para vocês, alguns desenhos hoje, vem lá a vista 3D, que é o isométrico, né? Então, para auxiliar ao caldeireiro, tá? Mas isso aí, para mim,
ajuda muito na fábrica, mas o desenvolvimento de quem está começando, para mim, no meu ponto de vista, não é muito bom. Por quê? Porque você já enxerga a peça. Tá? Eu quero que você enxergue a peça a partir das 3 vistas. Tá? A ideia da leitura, interpretação do desenho técnico é você enxergar a peça a partir das 3 vistas. Por isso que vocês, como estão começando nessa área, né, na área de começar a interpretar desenho, né, para se transformar num caldeireiro, num montador, por isso que nós estamos fazendo invertido, né? Nós estamos fazendo de uma forma, aquilo que eu falei para vocês, eu tenho repetido isso nas aulas, né? Mas não quero que fique tão repetitivo. É para vocês realmente terem um caminho mais fácil para enxergar, entendeu? Isso é o que o curso, o que eu estou querendo pregar para vocês, né? Eu estou querendo que vocês entendam, tá bom? Mas, no final do curso, eu vou, talvez, falei aquilo para vocês, né? E eu vou deixar a peça aqui, né? E vou tentar, ou com a perspectiva, ou tiro a perspectiva, fazer alguma coisa para vocês começarem a entender a peça. Tá? Não vou querer que vocês façam perspectiva, mas vou querer que vocês tenham um entendimento legal da peça, né? Para vocês transportarem isso para a fábrica, tá? Eu acho que mais umas 2 ou 3 aulas, nós vamos, talvez, eu vou pegar um desenho lá do projeto, né? Pegar um desenho que tem o 3D, mas um desenho que tem os componentes que a gente usa na caldeiraria para começar a falar sobre componente, né? Aquilo que eu falei para vocês. Acho que nesse nível que nós já estamos, nesse nível que eu já falei para vocês, quem não consegue expressar 100% do papel, mas já tem um entendimento melhor, tá? Já consegue enxergar. Às vezes não consegue desenhar ali e tal, mas você já consegue. Eu não consegui passar para o papel, né? Do jeito que o Eduardo pediu, mas eu já consigo entender, tá? Eu já consigo entender essa visão das 3 peças, tá certo? Tá? Então, às vezes, eu tenho visto as aulas de vocês, ou os croquis de vocês, e eu tenho essa visão, que você já tem uma visão das 3 vistas, tá? Mas você às vezes não consegue passar para o papel. E esse aí que eu quero falar para vocês, aquilo que eu falei para vocês, não se preocupem, tá? Não é esta fase que vocês vão ser desenhista, tá? Não é esse o objetivo do curso. O objetivo do curso é vocês entenderem as vistas. Isso que eu quero passar para vocês, tá bom? Então a ideia é que vocês façam leitura e interpretação do desenho técnico, tá? O curso não é curso de desenho técnico, tá bom? O curso de desenho técnico talvez exige algumas coisas a mais, entendeu? O que exige a mais? Né? Que você tenha hoje, que tenha conhecimento de informática, né? Praticamente os cursos de desenho hoje, grande parte deles é informatizado, né? Tá? Com o software para você fazer desenho, tá? Mas o curso de desenho normal ainda é na prancheta, tá? Ainda é na manual, tá? Para você entender isso, tá bom? É isso que eu estou querendo fazer com vocês, que vocês entendam isso, mas vocês não vão desenhar isso. Eu quero que vocês entendam isso e não desenhem isso, tá? Eu já percebo que a maioria de vocês tem esse entendimento, tá? Só às vezes não consegue passar para o papel, tá? E não é isso que eu estou querendo, entendeu? Eu não quero que vocês passem 100% para o papel. Eu estou forçando vocês a fazerem no papel para exercitar a mente. Porque se eu só fazer aqui e falar, né? E vocês vão para casa e não exercitou nada, tá bom? Apesar de terem as videoaulas. Mas você está sozinho, não é fácil, né? Aqui junto é mais fácil, tá bom? Vocês perguntam aquilo que vocês querem, né? E a gente vai esboçando o máximo possível, e vocês também ali exercitando, para que esse conjunto de informação, no final, vocês consigam fazer a interpretação do desenho técnico, tá bom? Vamos mudar de peça, né? Se eu perceber que eu não tenho tempo para fazer esse final da aula que eu estou falando para vocês, que eu quero começar a fazer a exposição de elementos de caldeiraria, né? Eu vou fazer os croquis, né, das peças, dos componentes, e vou escrever o que é, para que vocês vá falando essa linguagem, né?
Aquilo que eu falei desde o começo para vocês. Vocês vão parar de falar de cano, vai parar de falar isso, né? Tá? Então vocês vão começar a falar na linguagem técnica. É isso que o final da aula hoje eu vou ver se eu consigo passar pelo menos alguns elementos mecânicos para a gente já ir exercitando isso, tá bom? Posso apagar aqui? Hã? Não, esse ainda vamos fazer mais um mais simples. Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui é por isso mesmo que eu fiz. Lembra a aula passada que eu coloquei um... Agora eu vou colocar... É mais simples que esse, né? Entendeu? Esse aqui tem um chanfro e tal. Agora, ó. Só que nós vamos fazer... A vista em planta agora é essa. Tá bom? Então a vista em planta é essa. A elevação é essa e a lateral é essa. Mesma coisa, ó. Só para vocês entenderem, ó. Essa medida e essa são iguais, tá? E a linha de centro do furo está exatamente nessa linha de centro e nessa linha de centro. Só isso, tá? Só para ficar um croquis, como se vocês conseguissem fazer um croquis bem tranquilo, ó. Vista em planta. Quando vocês forem fazer o croquisinho de vocês, ó, essa medida e essa são iguais. Essa medida e essa são iguais. Então é um quadrado, tá certo? Que você vai tirar um canto dele, né? E deixar essa medida e essa igual. E o furo vai estar passando por essa linha de centro e por essa linha de centro. Desse espaço e desse espaço. Só isso, tá bom? Ó, vista em planta é essa. Vista em elevação que vocês estão olhando é essa, tá bom? Tá. Tá? Tá fazendo, né? Então vamos lá, ó. É um quadrado na vista em planta, né? É uma figura, tá? Tem um rebaixo num dos cantos, né? E tem um furo no centro do espaço que está sem o recorte, tá bom? Vista em elevação é essa, né? Tem esse rebaixo frontal e tem um furo lá no centro, né? Essa vista lateral, né? E essa elevação, tá? Aí alguém vai me perguntar, tá bom? Vamos ver quem é o primeiro que vai perguntar. O primeiro que vai fazer a pergunta que eu quero ouvir, tá bom? Alguém vai perguntar. Na hora que vocês estiverem fazendo a segunda e a terceira vista, na hora que vocês estiverem fazendo a vista em elevação e a vista lateral, vamos ver quem é o primeiro que vai me perguntar o que eu estou pensando. Pensando, alguém vai me perguntar, tá bom? Alguém vai me perguntar. Mas é uma pergunta simples que vocês vão fazer, tá? Pensa que é pergunta complicada, não. Vocês vão fazer uma pergunta para mim muito simples. E eu vou responder para vocês muito simples também.
O furo está no centro dessa largura e no centro dessa largura. O furo está aqui. Ó. Vou pôr a peça, ó. Pôr a peça em perspectiva, ó. Tá? Então o furo, ó, está no centro desse espaço e no centro desse espaço. Tá? Então tem duas coisas que eu quero que vocês observem aqui numa peça muito simples. Tá bom? Ó. Esta implanta é essa, tá? Se vocês fizerem, quando vocês forem fazer a leitura do desenho técnico, vocês têm que fazer a leitura do jeito que eu estou falando para vocês. Entendeu? Planta, elevação e lateral. Tá certo? Aí tem desenhos na fábrica que não precisa todas essas vistas. Tá certo? Mas todo desenho, se você for numa área, trabalhar numa outra área, né, numa área de usinagem, numa área de fundição, numa área de fabricação de peças em série, né, que é uma metalurgia, só não é uma caldeiraria, né, é uma outra área metalúrgica, né, que todas essas áreas precisa ter conhecimento de leitura e interpretação de desenho técnico, numa fundição, numa usinagem, mais ainda, né, tá? E caldeiraria acaba fazendo todos esses itens, né? Tem blocos de peça, tem peças calandradas, tem viga. Então eu sempre falo que a caldeiraria tem todos os itens desses setores que eu estou falando, de metalurgia, fundição, usinagem. Tá certo? Vocês acabam deparando na caldeiraria com todos esses tipos de peça. Tá? Tá bom? Ó, essa peça eu não vou passar olhando, tá? Eu vou falar o que eu queria que vocês falassem, né? E vocês vão falar, pô, é assim mesmo, né? Pô, tá certo, né? Então, duas coisas, ó. Então, eu vou fazer a vista em planta da peça, né? Vista em planta da peça, eu falei para vocês que esse lado é igual a esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse, né? Aí tem aqui, né? Aí falei para vocês que aqui, ó, nessa linha de centro e nessa linha de centro tem um furo, certo? Essa é a vista em planta da peça. Aí, quando você vai fazer a vista em elevação, o que eu pedi para fazer? Rebater, né? Esse ponto, ó, e esse. Então, tracei a base da peça, né? A altura da peça, né? Tá lá a altura da peça. Ela é assim, né? Tá? Faz a projeção dessa linha. E a projeção dessa linha, né? Linha de centro. Tem nada coincidindo. E faz o pontilhado, que é a projeção da face do furo. Certo? Até aí, tudo normal, né? Vamos fazer essa vista. O que ela tem? Ela tem exatamente a mesma largura, né? Ela é um quadrado, tem a mesma altura, certo? Aí, se você for fazer a projeção daqui para lá, tem o rebaixo igual a esse lado, tá? E tem a furação exatamente nesse centro. Então, o que eu quis mostrar para vocês, ó? Para vocês entenderem, tá vendo? Esse furo, ele é fora do centro do quadro da peça, ele é no centro disso aqui. Quando você faz a vista frontal e a vista lateral, vocês viram que ela tem ela é parecida. Se você só muda o lado, tá vendo? A forma, o que você mostra na vista frontal e o que você mostra na vista lateral é a mesma, tá? Tá vendo? É só para você, ele só tá, por exemplo, por que aqui apareceu assim? É a projeção da vista em elevação, né? E aqui, ó, quando você faz assim, ó, tá certo? Ó, essa projeção, esse rebaixo fica, cuidado quando vocês forem fazer a interpretação do desenho, ó. Isso aí para entender que esse lado, ó, fica do lado de cá, do lado direito da peça, tá? Aqui ficou do lado esquerdo, porque você projetou a vista elevação a partir da planta. E aqui é essa vista,
essa vista aqui, ó, né? Que é a vista lateral, né? Essa vista olhando daqui. Então, o que que acontece, ó? Você vê esse rebaixo do lado de cá e o furo, ele tá exatamente na mesma distância, ó, na mesma distância aqui, na mesma distância aqui, tá certo? Tá? Então, é só uma observação, tá? Eu achei que alguém fosse falar para mim, ó, a vista lateral e a vista elevação são muito parecidas, é idêntica, né? Ou muito parecida, né? Só a forma de mostrar que é diferente. Mas o que eu mostrei, ó? Eu mostrei a altura da peça, mostrei que o furo é passante, mostrei a distância do rebaixo. Por que a distância do rebaixo? Eu falei que esse rebaixo, essa medida é essa e essas são iguais, né? Falei que essa medida do quadrado, essa medida, ó, e essa são iguais. E falei que essa medida e essa são iguais. Por quê? Porque se eu fiz um rebaixo aqui de cantos iguais, as medidas ficaram iguais. Tá? Então, se atentem a uma peça simples dessa para vocês irem agarrando peças mais complicadas. Tá bom? Então, esse nível de entendimento aqui, ó, eu gostaria, não é que vai estar, mas eu gostaria que nessa aula número 12, se eu pedisse para vocês colocarem o grau de dificuldade, tá? Você não vai colocar porque eu estou falando, não. Você vai colocar aquilo que você tem mesmo, porque eu quero saber de vocês aquilo que tem. Mas, se eu fosse, vamos supor, o que eu gostaria que todo mundo colocasse? Que o grau de dificuldade dessa peça aqui foi 3, foi 2, vai, ou foi 10. Eu queria que fosse de 3 a 2, eu queria que fosse o grau de dificuldade de 3, né? Como se você tivesse entendido 70% da peça. Grau de dificuldade 2, como se você tivesse entendido 80% da peça. E grau de dificuldade 0, como se você tivesse entendido 100% da peça. Eu, no meu entendimento, eu gostaria que nesse ponto do curso, vocês tivessem, por isso que eu quero que vocês façam a avaliação, eu gostaria que vocês tivessem com um grau de dificuldade de 3 para baixo, tá certo? Gostaria que você falasse assim, ó, eu entendi 70% da peça, tá? Os que estão com menos entendimento de leitura, interpretação, desenho técnico, tá bom? E gostaria que, né, a gente sabe que em todos os cursos é assim, tá? Não é diferente, essa turma não é diferente de nenhuma que eu conheço em todos os cursos, do menos complexo ao mais complexo, tá? Tem quem entende menos e quem entende mais, cara. Tá? Por isso que você está num curso. Todo mundo entendesse a mesma, todo mundo não entendesse nada. O curso teria que ter um nível mais baixo. Como tem um que entende mal, a gente vai dosando esse grau de dificuldade, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês analisem entre vocês. Analisem entre vocês, não. Analisem cada um, você mesmo analisando você, tá bom? Porque aí a gente vai tendo uma visão legal do negócio. Ó, eu vou deixar a peça aqui por enquanto. E agora vocês, quem terminou, depois, né, quem não terminou sabe o grau de dificuldade que teve, tá bom? Eu vou começar a mostrar para vocês isso aqui, ó. Vou começar das coisas mais simples. Por quê? Porque todo mundo já passou por isso aqui, tá bom? E vou começar a falar para vocês como que é o nome técnico disso, tá? Falar do jeito correto. Porque às vezes você sabe o que é, fala o que é, mas não termina de falar o nome completo, entendeu? Eu vou colocar um elemento simples aqui, tá? Vou perguntar para eu vou escolher e vamos ver se ele vai falar completo, porque às vezes, normalmente, 90% não fala completo, tá? Não fala. Fala, mas não acha que é aquilo. Mas como você vai falar isso, se você vai pedir isso em algum lugar, ou você vai ler um desenho, lá vai estar escrito isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Ó, vou fazer um negócio simples, tá?
Essa figura é uma figura frontal de que elemento de caldeiraria na fábrica? Eu vou perguntar para uma, ele vai ter que responder para mim completo. Tá vendo como é que é? Eu gostaria de falar isso para vocês. É isso que eu quero que vocês, sempre alguém vai falar para mim. Como eu não escolhi, o Alan falou, né? O que está faltando terminar? Desculpa, o Fabrício. O que está faltando o Fabrício terminar de falar? Pode alguém falar? Isso aqui é uma cantoneira de abas iguais. Tá? Porque tem a cantoneira de abas desiguais. Tá? Então, isso que eu quero que vocês falem. Parece simples, né? É uma cantoneira. Uma cantoneira de abas iguais, né? Então tá lá a cantoneira, tal, né? Né? Então isso aqui, ó, é uma cantoneira de abas iguais. Abas iguais, né? Então agora, se eu for fazer outra cantoneira, dispensa eu falar para vocês o que vocês têm que falar, né? Se eu fizer uma cantoneira assim agora, ó, vocês vão falar lá, eu fui lá no almoxarifado, eu fui requisitar uma cantoneira de abas desiguais, tá? Então, cantoneira, por exemplo, né? O que eu quero falar para vocês? Cantoneira, o padrão normal da gente trabalhar é medida em polegada, tá? Então, como é que você nomeia uma cantoneira? Então, essa aqui, ó, é uma cantoneira. Vou dar um exemplo, né? Isso aqui é uma cantoneira, tá? Uma cantoneira de 2 polegadas por 2 polegadas, tá? Por 3/8. Muitos lugares, quando a cantoneira é de abas iguais, tá? Aí, em alguns projetos, vai estar só... Normalmente todos os projetos o pessoal escreve, mas quem quer simplificar, escreve assim, ó, só 2 por 3/8. Subentende-se que a cantoneira é uma cantoneira de 2 polegadas, de abas iguais, tá? Então, sempre assim, né? Toda a cantoneira, desde lá, a cantoneira de meia por 1/8, né? Até a cantoneira maiores, né? Só para vocês terem uma ideia, o padrão de cantoneira, ele vai até mais ou menos 6 polegadas, tá? 6 por 3/4, até 6 por 1 polegada, né, Carlinhos? Tá? Máximo, cantoneira, tá bom? Então, isso que eu quero que vocês começam a entender, tá? Vamos colocar aqui, ó. Muita gente também vai responder assim para mim, né? Vai falar o que é. Mas eu quero que fala completo, né? Quem quer falar, pode falar. O que é isso aqui? Mais o quê? É um perfil do quê? Não. Isso aqui é um perfil U de abas inclinadas. Tá certo? Isso aqui é um perfil U padrão laminado. Tá? Isso é um perfil U laminado, né? De abas inclinadas. Então, ó, esse aqui é um perfil U, né? Laminado. Perfil U, né? Laminado. Né? Aí, ó. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? Ah? Isso aqui, ó, é uma viga U, não é? Um perfil U. O que é isso aqui? Um perfil U. Mais o quê? Que tem que falar? Não. O que mais tem que falar sobre isso aqui? Ele é um perfil U. Metade você já falou. E mais o quê? É um perfil U simples dobrado. Esse aqui é um perfil que a gente faz a partir de chapa. Aí é um perfil U, ó,
Isso aqui é um perfil U dobrado. Isso que eu quero que a gente entenda. Perfil U dobrado. Aí tem mais uma informação. Simples. Perfil U dobrado, simples. Essa é a especificação completa desse perfil. Tá? Aí eu vou falar o outro. Tudo na mesma linha, né? Então vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um perfil U. Dobrado. Qual que é a outra nomenclatura que ele tem que ter? Isso aqui é um perfil U dobrado enrijecido. Tá? Isso aqui é... Tá? Enrijecido por quê? Porque tem mais isso aqui, ó, para enrijecer o perfil. Tá? Então, isso aqui vocês vão trabalhar demais, tá certo? Ou a estrutura ela vai ser feita com um perfil laminado, comprado lá da usina. Isso aqui é feito numa usina de laminação, na Gerdau, tá? Na CSN e tal. Isso aqui é feito em qualquer serralheria que tem uma dobradeira, tá? Então, nós vamos comprar a chapa e fazer o perfil U, tá? Enrijecido. Aqui, normalmente o perfil U não tem a essa? Não. Aí você vai ao quadrado. Não, aí depois eu vou falando de todos eles, né? O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, né? Que isso aqui, ó, não é só um perfil U, é um perfil, né? É um perfil U enrijecido, dobrado enrijecido. Aí, ó. O que acontece? Esse perfil U dobrado, esse aqui, ó, é feito numa usina, numa Gerdau, numa CSN, né? Não tem... Esse aqui, ó, pode ser feito em qualquer oficina que tenha uma dobradeira. E esse não. Esse tem que ter uma empresa que faça, porque tem uma máquina que você coloca a chapa e ela cria o perfil. Entendeu? Você pega a chapa e é como fazer telha. Aí já não é... eu não consigo fazer aqui na minha dobradeira, porque a dobradeira não entra aqui. É uma máquina, é um outro tipo de fabricação de perfil. Tá certo? Mas é uma fabricante de perfil a partir de chapa. Tá? Aqui não. Aqui é a partir de uma liga metálica. Tá? Isso aqui é colocado lá e faz uma laminação. O que é uma laminação? Tem uma máquina que derrete o ferro lá e lamina, faz o perfil sair. Então, o que eu quero com isso? Eu quero pegar sempre, no final da aula, tal, pegar alguns perfis para vocês ir tendo a linguagem completa do negócio, tá certo? Saber o que é, como é que é. Isso aqui são elementos de serralheria, de galpões, né? Isso aqui também. Isso aqui não, isso aqui já é um elemento mais estrutural, para a estrutura metálica. Isso aqui também, tá vendo? E aqui também, eu só não terminei, mas porque eu queria mostrar a Vigaú. Mas aqui nós temos também a cantoneira, em vez da gente falar cantoneira de abas iguais, a gente vai falar cantoneira de abas iguais dobrada. Tá? Isso aí é um perfil U simples, né? Não tem enrijecimento, tá vendo? É um perfil U simples, tá certo? Tá? Aí nós vamos falar sobre esse perfil também, tá? Que é outro tipo de perfil, né? Tá? Aí nós vamos falar, ainda tem esse nome desse perfil, como ele teve uma evolução, eu quero falar um pouco mais só sobre o perfil, o que é um perfil, o perfil I, né? Que ele tem um formato de I, só que ele é um perfil que ele tem um nome W, um nome H, aí eu vou falar o porquê que tem esses nomes, tá bom? Feito? Então, até a próxima aula.